Olá, e hoje nas nossas reflexões nós estávamos relendo o Evangelho de Mateus. E quando aquela reflexão de Gandhi nos fala que se toda a literatura do mundo estiver perdida e só restar o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E a gente foi recordar um pouco o que está escrito no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. E aí saí folheando um pouco o Evangelho de Mateus e ver o quanto é grandiosa essa obra os ensinos de Jesus, de que só isso bastaria para a transformação da nossa vida. Quando no capítulo 1, Mateus nos revela a genealogia de Jesus, depois nos fala do nascimento de Cristo, do enunciado do nascimento de Cristo, o diálogo de Maria com José, a anunciação do nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, no capítulo 2, ele nos narra o nascimento de Jesus em Belém de Judá, a chegada, o nascimento humilde na manjedoura, a chegada dos reis magos e a tentativa de Herodes, de revoltado por ter notícia de que havia nascido um novo rei, mandar matar as crianças, os primogênitos, e a anunciação do anjo do Senhor, a revelação a José de que ele partisse para o Egito para escapar desse momento. Depois, no capítulo 3, já no Egito, ainda no capítulo 2, é revelado para Moisés de que Herodes havia morrido e que ele podia voltar para a sua região, e ele voltou e foi habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, de que ele será chamado Nazareno. No capítulo 3, já aparece Mateus narrando a chegada o surgimento de João Batista, que era aquele que pregava no deserto e anunciava o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vocês vejam o cuidado de Jesus quando ele vem anunciar o reino dos céus há 2000 anos atrás. E toda a pedagogia do Cristo, todo o ensino da moral do Cristo é no sentido de nos preparar, de preparar a humanidade para receber esse reino de Deus. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês na manhã de hoje, no dia de hoje, porque todo o esforço de Jesus é para concluir a formação moral do ser que habitará a terra transformada. É quando anuncia João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É isso que aconteceu, e João Batista anunciava para aquela população daquele tempo. Talvez nós, encarnados nesse momento, não entendemos direito o que é que estava acontecendo, né? E João Batista pregava no deserto e batizava as pessoas, e Jesus foi ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, e uma voz que veio dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois disso, no capítulo 4, Mateus nos narra que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, naquele seu período de quarentena, exemplificando para a gente que antes de enfrentar os nossos desafios do dia a dia, é necessário enfrentar os nossos medos, as nossas vacilações, encontrar o nosso silêncio, as nossas respostas, as nossas forças e vencer as tentações, porque ele foi tentado 3 vezes como nos diz o Evangelho, né? Foi tentado 3 vezes e venceu todas essas tentações. Não tentarás o Senhor teu Deus. E seguiu, depois voltou depois de vencer esse período de 40 dias, voltou
voltou para a sua terra e, sabendo que João Batista havia sido preso, ele volta para a Galiléia e deixa Nazaré e vai habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, também para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então você vê que o esforço de Jesus é todo concatenado em cima do que foi dito por Moisés, em cima do que foi dito pelos profetas e o que ele veio concretizar. Tudo na lógica divina, na lógica do pensamento do Cristo, é nos preparar para a nossa evolução, né? Então Jesus, a partir daquele momento, vai selecionar os seus discípulos e seleciona os 2 primeiros, e Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E seguiram-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E por aí vai. Ele seguia toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os padeciam os acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Jesus selecionou os apóstolos para que pregassem e exemplificassem a palavra de Deus, a sua palavra, o seu exemplo, o seu testemunho. Nós também podemos nos considerar estes apóstolos, desde que estejamos seguindo e servindo ao Cristo como os apóstolos serviram e como todos os outros seguiram e serviram ao longo de todos esses séculos, preparando o reino de Deus. E aí vem a culminância do ensino moral do Cristo, que é onde está baseado o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que nos narra o sermão das bem-aventuranças, onde Jesus nos explica, com a sua autoridade moral, um roteiro de vida, um roteiro moral para a humanidade. Esse é o cuidado que todo cristão tem que ter. É como ele diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serais quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do balqueiro, mas no velador, para que ilumine a casa toda. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E segue Jesus dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei, que tudo que seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos
e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer um que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer um que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagarem o último centio. E segue, né, Jesus analisando o Velho Testamento e trazendo a sua nova moral, a moral do amor, a moral do entendimento, a moral do aprofundamento dos ensinos trazidos por Moisés e pelos profetas. E essa é a moral do Cristo, nos revelar um roteiro de vida que nós já passamos 2000 anos para pagar essas cadeiras. Nós fomos matriculados nas cadeiras do Evangelho do Cristo, da transformação moral. E se seguirmos lendo, e eu aconselho a todos os cristãos, pegar o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e colocar atrás da porta do seu guarda-roupa, traçando o código moral da nossa vida. E é o que o Evangelho segundo o Espiritismo fez. Pegou o Sermão da Montanha e dividiu em capítulos para que os espíritos aprofundassem esses ensinamentos. Estão entendendo, queridos amigos, a lógica dos espíritos? Primeiro vem Moisés e nos traz a lei de justiça. Depois vem os profetas e aprofundam os ensinamentos e escrevem os outros livros do Velho Testamento. Jesus vem culminando essa obra e anunciando o seu reino futuro, o reino de amor, de paz e de bonança, não descumprindo a lei de Moisés e dos profetas, mas trazendo uma nova luz, e deixou-nos quase 2000 anos, 1800 anos, aprendendo e exercitando a sua lei de justiça e a sua lei de amor, para testar a nossa capacidade de evoluir, para deixar que, através do nosso livre-arbítrio, nós crescêssemos num determinado momento, quando a humanidade recebe o iluminismo, recebe todas as transformações do século XIX, ele nos traz o Evangelho, ele nos traz a doutrina espírita, a terceira revelação. Tudo encadeado com a lógica de Jesus, para aprofundar ainda mais os ensinamentos trazidos por Moisés, pelos profetas e por Jesus. Não é revelar uma nova lei, mas apenas fazer cumprir tudo o que foi ensinado. Não mais através dos profetas, mas através da voz e dos espíritos, que nada mais são do que os homens que já viveram na terra. E é esse código moral que todos nós recebemos para a nossa transformação. E lá no finalzinho do capítulo 7, é dito, e desceu, ele fala daquela passagem de que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Foi isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz. Conduz a embarcação terrena para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, para que ela não caia diante de qualquer ameaça. Então, que passamos hoje, queridos amigos,
é um momento de prova, é um momento de definição, é um momento de maioridade, de afirmação da mensagem do Cristo e de tantos emissários que ele nos mandou para provar a nossa capacidade, para aferir a nossa condição moral. Então, que tenhamos tranquilidade, serenidade, amor, esclarecimento para aprender tudo isso que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, mestre querido, por todo o teu esforço, por todo o teu amor, por permanecer insistindo que construamos a nossa casa sobre a rocha. Muito obrigado, queridos amigos, que tu fiques conosco, que tu sigas adiante e que nos inspire para podermos vencer esse homem velho e a terra regenerada ressurgir para um novo momento da sua história. Paz para toda a humanidade.